Bom, galera, vamos lá. A gente vai proceder agora com a resolução de 3 questões para que elas sirvam de exemplo para a tarefa que eu vou colocar, tá certo? Eu deixei algumas coisas adiantadas e anotadas para o vídeo ficar o mais curto possível, tá? Bom, a primeira questão, então, é a questão R20 e ela diz o seguinte: um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4. Determine, letra A quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 para 35 graus. Letra B, que quantidade de calor deve ceder para que sua temperatura diminua de 15 graus. E na letra C, a capacidade térmica do corpo. Muito bem, então como eu disse, eu deixei algumas coisas pré-anotadas. Aqui são os dados que o problema me dá, tá certo? Eu tenho um corpo de massa 200 gramas, de calor específico 0,4. No item A, ele quer saber qual é a quantidade de calor para que a temperatura do corpo varie de 5 para 35 graus. O primeiro passo é a gente calcular qual é a variação de temperatura, que é o ΔT, dado pela temperatura final menos a inicial. Bom, a temperatura final é 35, a temperatura inicial é 5, isso vai me dar uma variação de temperatura de 30 graus Celsius, ok? Bom, seguindo então, a quantidade de calor ela é dada por mc ΔT. M é a massa do corpo, que os dados indicam que vale 200. O calor específico do corpo, a gente sabe que ele vale lá em cima nos dados 0,4. E a variação de temperatura a gente acabou de calcular. Ela vale 30 graus. Então, isso daqui vai me dar uma quantidade de calor igual a 2.400 calorias. Esse é o item A. No item B, ele quer saber qual é a quantidade de calor que deve ser retirada do corpo para que a temperatura dele diminua de 15 graus. Então, a novidade nesse item aqui é que ele já está te dando ΔT. Toda vez que ele disser para você que a temperatura aumenta D ou diminui D, ele já está te dando ΔT, ok? Bom, como a temperatura vai diminuir, lembra que eu falei lá na matéria, na explicação? Toda vez que a temperatura estiver diminuindo é porque o ΔT é negativo. Então, esse ΔT aqui ele vale menos 15 graus. Muito bem, então eu vou jogar esses dados na equação. A quantidade de calor é mc ΔT. A massa, como nós sabemos, vale 200 gramas. O calor específico vale 0,4. E a variação de temperatura vale menos 15 graus. Multiplicando esses itens, você vai achar uma resposta de menos 1.200 calorias. Por que menos? Porque lembra que eu te falei? Quando a temperatura está diminuindo é porque o cara está perdendo calor. E o sinal de menos está indicando isso para você, ok? No item C, ele quer saber qual é a capacidade térmica do corpo. Então, repara que eu fiz dois modelos diferentes. Primeiro, eu vou calcular a capacidade térmica multiplicando a massa pelo calor específico. A massa vale 200 e o calor específico vale 0,4. Você vai multiplicar isso daqui e vai achar um valor de 80 calorias por grau Celsius. Se você quiser utilizar a equação de baixo, também pode. Lembra que você achou uma quantidade de calor de 2.400 calorias, tá certo? Então, o teu Q vale 2.400. E a tua variação de temperatura, se você quiser usar essa equação, ela foi de 30 graus. Aqui, ó. Olha o ΔT aqui valendo 30, tá certo? Então, você vai pegar esses dados e vai trazer para cá. 2.400 dividido por 30, você vai achar o mesmo valor de 80 calorias por grau Celsius. Então, essa foi a questão R20. Até a próxima. Bom, a gente vai ver agora a questão R21. Então, eu vou ler ela para você. A temperatura de 100 gramas de um líquido
cujo calor específico é 0,5 caloria, grau Celsius, sobe de menos 10 até 30 graus. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto, ok? Muito bem, galera. Então, olha só, eu anotei os dados aqui para a gente ganhar tempo, tá certo? Na verdade, o que esse problema quer saber é o seguinte, ele pegou 100 gramas de um determinado líquido, colocou no fogão, por exemplo, tá certo? Sabendo que esse fogão, essa boca do fogão, ela fornece 50 calorias a cada minuto. O que ele pergunta para a gente é em quanto tempo a temperatura desses 100 gramas de líquido vai demorar para variar a temperatura de menos 10 até 30 graus. Então, ele quer saber o tempo de aquecimento, tá certo? Quanto tempo vai demorar. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar a equação fundamental do calor sensível, Q igual a mc delta θ. Repara que eu tenho a massa, que vale 100 gramas. Repara que eu tenho o calor específico, que vale 0,5. Mas eu não tenho Δθ. Não me foi dado Δθ. Né? Mas eu tenho como calcular. Por quê? Porque eu tenho a temperatura final e a temperatura inicial. Então, eu vou vir aqui no cantinho e vou calcular. Ó. Δθ vai ser igual à temperatura final, que nesse caso é 30, menos a temperatura inicial, que nesse caso é menos 10. Isso daqui vai me dar um Δθ igual a 30, sinal de menos do lado de fora, troco o sinal de dentro, 10. Então, isso daqui vai me dar um Δθ de 40 graus Celsius. Agora que eu tenho Δθ, o que eu faço? Eu trago ele para cá. Né? Então, Δθ vale 40 graus Celsius. Bom, quando você multiplicar essa quantidade de calor, 100 vezes 40 dá 4.000, vezes meio dá 2.000. Então, você vai achar 2.000 calorias, ok? Essa é a quantidade de calor envolvida no processo. Bom, agora a gente vai calcular o tempo, que é a pergunta. A potência, a equação que define a potência, ela é igual à quantidade de energia, que no nosso caso é o calor sensível, dividido pelo intervalo de tempo. Então, a potência é igual a energia por tempo. Repara que eu não tenho nada embaixo do P. Então, eu vou usar aquele truque matemático que eu já falei com vocês. Vou colocar 1 embaixo do P. Para quê? Porque eu preciso multiplicar isso aqui cruzado. P dividido por 1 é igual a Q sobre ΔT. Multiplico cruzado, então eu vou achar P vezes ΔT é igual a QS, tá certo? Bom, o que eu quero é o tempo, então eu vou pegar o P e passar para baixo do Q. Então, repara aqui embaixo, ΔT é igual a Q dividido por P. Amigos, o Q a gente acabou de calcular, ele vale 2.000. E o P foi dado para a gente nos dados do problema, que a gente anotou, vale 50. Então, quando você dividir 2.000 por 50, que na verdade é 200 dividido por 5, você vai achar um tempo igual a 40 minutos. Então, esse é o tempo que demora para essa quantidade de água sofrer o aquecimento que o problema pede, ok? Muito bem, galera, vamos proceder agora com a última questão, a R22. Eu vou ler para vocês. Um corpo de massa 200 gramas é aquecido por uma fonte de potência constante e igual a 200 calorias por minuto. O gráfico mostra como varia, no tempo, a temperatura do corpo. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Então, esse é um gráfico, ele me dá aqui um gráfico de tempo por temperatura. Então, repara que a temperatura inicial nesse gráfico é 20, a temperatura final é 60, e para ele sofrer esse aquecimento de 20 até 60, ele demora um tempo de 30 minutos, ok? Bom, eu já me antecipei, já colhi os dados aqui, massa, potência, o que ele quer saber, a capacidade térmica e o calor específico. A primeira coisa, galera, que vocês vão calcular é a variação da temperatura. Então, repara aqui que a temperatura está partindo de 20 e indo até 60. Logo, ΔT é igual à temperatura final, que é 60, menos a temperatura inicial, que é 20. Isso daqui vai te dar uma variação de 40 graus Celsius de temperatura, ok? Deixa guardadinho ali, tá? Bom, depois o que a gente faz? Vamos pegar a fórmula da potência. Ele está me dizendo
que nós temos uma potência de 200 calorias por minuto, tá certo? Lembrando que a equação da potência é a quantidade de energia dividido pelo tempo. Como a gente quer saber o calor específico, primeiramente eu vou ter que extrair daqui a quantidade de calor sensível. Bom, aí aquele processo, coloco 1 aqui embaixo, multiplico o cruzado, quantidade de calor vai ser igual a potência vezes o tempo, tá certo? Então, você vai substituir os dados. A potência vale 200. O tempo, se você olhar para o gráfico, você vai ver que vale 30 minutos. Tá? Então, 30 vezes 200, 3 vezes 2, 6, seguido de 3 zeros. Isso daqui vai te dar uma quantidade de calor envolvida no processo de 6.000 calorias. Uma vez que você tem a quantidade de calor e a variação de temperatura, você consegue calcular a capacidade térmica usando essa equação aqui. A capacidade térmica é a quantidade de calor, que eu acabei de calcular, 6.000, dividido pela variação da temperatura, que é o ΔT, que vale 40. Então, se você dividir 600 por 40, você vai achar um resultado de 150 calorias por grau Celsius, tá certo? Bom, além disso, ele quer o calor específico. Agora é fácil, porque a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Jogo o M para baixo da capacidade térmica, então o calor específico é Czão sobre M. O Czão a gente acabou de calcular, ele vale 150. E a massa a gente tem, ela vale 200. Quando você dividir 150 por 200, você vai achar um valor de calor específico igual a 0,75 calorias barra grama grau Celsius. Então é isso aí, galera. Até a próxima.